Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje o assunto é medicina e a pediatria. Vou conversar com a doutora Cláudia Terzian. Tudo bem? Tudo bem, como é que você está? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. É um prazer Imagina. estar entrevistando você. Por que ser médica e por que escolheu a pediatria? Bom, a minha história com a medicina é uma história bastante interessante, né? Não tenho nenhum médico na família, e quando eu era muito pequena, já por volta dos 3 anos, na época se perguntavam muito para as pessoas, o que você quer ser quando crescer, né? Hoje a gente às vezes evita de fazer essas perguntas para as crianças, mas era muito comum quando eu era menor, e eu já falava que eu era médica, né, que eu queria ser médica, e me desculpem os ouvintes que vão achar ruim isso, mas eu queria ser médica e cotiliana, né, eu sou corintiana, e me casei com um palmeirense, então tá tudo certo. Mas desde essa época, e daí eu segui esse sonho, né, consegui me formar e fazer medicina, e a pediatria foi por influência de um professor. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, a gente passava pela pediatria e nós estávamos num estágio, e um professor, que ele é um intensivista, veio dar aula para a gente, e eu me encantei com o jeito que ele pegava a criança, o jeito que ele explicava as coisas para a mãe, e eu pensei que era uma forma de trabalhar com saúde, porque você pega o bebê que nasce saudável, né? Claro que existem problemas, existem pessoas que não nascem nessa condição, mas estamos falando aqui de uma condição ideal, né, ampla, que nasce saudável e que a gente, se cuidar direitinho, vai ficar saudável por 100 anos, né? Então, já trabalhar com a saúde e não só trabalhar com doença, já fazia parte do meu imaginário, mais ou menos por aí. Entendi. É difícil cuidar das crianças? E quais são as doenças que mais afetam elas? E até que idade normalmente se considera o ser humano uma criança? Bom, a infância, né? A pediatria, ela se divide em várias faixas etárias. Você vai desde o recém-nascido, passa pelos lactentes, né, que estão amamentando, a primeira infância, depois entra na adolescência. Então, a pediatria vai do 0 até os 19 anos, né, a pediatria. Mas se considera criança até que entre na adolescência. A adolescência não é puberdade, né? São dois conceitos diferentes, embora a gente às vezes confunda. A puberdade é o período em que está acontecendo as modificações físicas que fazem com que o nosso corpo fique maduro, né? Que fique amadurecido. A adolescência, ela envolve muito mais do que só a puberdade, são todas as modificações socioemocionais, culturais, que vão fazer com que a gente consiga assumir a autonomia que a vida adulta requer, né? Então, são essas diferenças. Mas a adolescência, ela se inicia por volta dos 10 anos. Dos 10, então, aos 19 anos, tem alguns lugares que já falam em estender essa adolescência para além dos 20 anos. Eu achei que começasse aos 12. Essa era uma classificação mais antiga, né, da classificação da adolescência, mas hoje a gente já pode considerar com 10 anos. Tá certo. O que é ebiatria? Ebiatria. Ebiatria é exatamente isso, é a parte da pediatria que se preocupa em cuidar do adolescente. Então, ela é também chamada de medicina do adolescente. Entendi. No tratamento, além das mudanças corporais dessa época, não existe também a necessidade de ser um pouco psicólogo, uma vez que muitos adolescentes ficam ou revoltados ou rebeldes nessa época de mudanças? Sim.
Antes eu vou voltar só um pouquinho na sua pergunta, que agora eu me lembrei que você perguntou quais as doenças mais comuns na infância. Exato, isso. E eu esqueci de responder, né, porque acabamos já entrando nisso, da questão da faixa etária toda que compreende a pediatria. Tudo bem. Normalmente, as doenças mais comuns na infância são as que acometem as vias aéreas superiores, né? Então, são as infecções de vias aéreas, são as doenças infecciosas, são as doenças que acometem bastante as crianças, né? Isso é difícil passar uma criança que não tenha tido uma gripe, uma amidalite, né? Uma diarreia, são doenças aí bastante comuns na infância. Agora, você estava dizendo sobre... Sim, na verdade, o médico como um todo, para mim, o médico tem que cuidar, né? Então, o cuidado significa um cuidado integral, né? Um cuidado não só do físico, mas também de toda uma saúde mental, tem que ter um acolhimento muito grande do paciente, das queixas, da necessidade dele. Então, podemos dizer que nós usamos alguns, não que a gente tem que ser um pouco psicólogo, porque os nossos colegas psicólogos, eles estudam muito para fazer essa parte, mas nós usamos alguns recursos, sim, da psicologia positiva, para conseguir fazer com que os nossos pacientes se vinculem ao tratamento que a gente está querendo dar, e para que a gente consiga entender e cuidar deles melhor, né? Então, são recursos, inclusive fazemos cursos, né? Eu estou aqui até com um livro, por coincidência, não sabia já, mas um livrinho aqui, né? As competências do terapeuta winnicottiano. Então, quando pode, eu estou sempre lendo algumas coisas sobre isso, para a entrevista motivacional, as entrevistas, como é que a gente aborda as entrevistas para que o paciente se vincule mais ao tratamento, às posições, às soluções que a gente vai dar para ele, né? Então, sim, eu acredito que, e cada vez mais existe essa necessidade, sim. Tá certo. O que vem a ser a medicina do estilo de vida? A medicina do estilo de vida, e após quanto tempo de carreira começou a se dedicar a essa parte da medicina que vai além da pediatria? Muito bem, é exatamente isso. A medicina do estilo de vida, ela busca fazer com que as pessoas, através da medicina do estilo de vida, eu procuro ensinar as pessoas a se manterem mais saudáveis, como eu estava dizendo, a cuidar da saúde, não só cuidar da doença, né? Ou seja, se eu estou com pressão alta, eu vou no médico e ele vai me dar um antihipertensivo. Na medicina do estilo de vida, eu não preciso estar com pressão alta, o meu médico vai me ensinar a nunca ter a pressão alta. E se eu tenho a pressão alta? Se necessário, ele vai usar medicação, obviamente, mas ele vai me dar outros recursos que estão ali na etiologia das doenças crônicas não transmissíveis, né, que são hipertensão, diabetes, obesidade, a própria depressão, ansiedade, são doenças que estão relacionadas ao nosso estilo de vida. E dentro disso, a gente trabalha principalmente com 6 pilares, né, que é a alimentação, que é buscando uma alimentação plant-based, uma alimentação rica em vegetais, frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, evitando, então, principalmente, alimentos industrializados, né, alimentos ultraprocessados e processados. A gente fala através de atividade física, e daí muito mais do que o exercício, é pôr o corpo em movimento, no sentido de que qualquer movimento importa. Nós cuidamos do sono dos nossos pacientes, então, para que eles durmam em quantidade e qualidade, né? Os relacionamentos interpessoais, o manejo de estresse, e também o consumo de álcool, tabaco e substâncias ilícitas. Então, esses são os nossos 6 pilares, que vieses no nosso caminho em relação aos 6 pilares, em geral, está na etiologia, ou seja, na gênese do adoecimento das principais doenças crônicas não transmissíveis,
que são essas que eu tinha acabado de falar. Não sei se ficou claro, você acha que ficou claro? Ficou sim. Que bom. Agora, vamos lá. Qual é a finalidade pela qual o Instituto IMED foi fundado? E o que vem a ser o Instituto? O Instituto de Medicina do Estilo de Vida é a clínica em que eu e a doutora Sley, nós fundamos, e a nossa principal sonho, desejo, fundando o Instituto de Medicina do Estilo de Vida, é proporcionar esse atendimento de medicina do estilo de vida para as pessoas, né? É que as pessoas possam cuidar da saúde, ensinando, então, como eu disse, ensinando as pessoas a viverem mais, melhor, ganhar mais anos de vida e mais vida aos próprios anos, né? Diminuindo, então, as comorbidades relacionadas a essas doenças. Tá certo. Voltando à pediatria, como deve ser a alimentação e o que a criança deve aprender a gostar e o que ela não deve consumir? Eu não sei se o que a gente deve evitar a todo custo são processados e ultraprocessados. Evitar doces para as crianças, qualquer tipo de doce, refrigerante, bebidas açucaradas, pelo menos até os 2 anos de idade, tá? Mas, de preferência, por toda a vida, não. Agora, e o que devemos ingerir? Como eu disse, são frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, né? Então, é aí que está a principal formação de uma nutrição anti-inflamatória, de uma nutrição que não inflame o nosso corpo, porque o nosso trato digestório, ele é cheio, imagina que tudo a gente põe ali na boca, quanta coisa que vem ali, então a gente é cheio de células de defesa mesmo. Então, dependendo do que a gente está comendo, a gente inflama o nosso organismo. E os alimentos anti-inflamatórios são principalmente as fibras. Por quê? Porque, inclusive, elas fazem com que os bichinhos, micro-organismos que vivem auxiliando o nosso, é chamado de microbiota isso, tá? Auxiliando a nossa digestão, auxiliando o nosso trato digestório, são organismos mais saudáveis para nós. Se a gente se ingere muita fibra, os organismos que vivem junto, que fazem uma simbiose com a gente, são organismos que fazem com que a gente tenha menos inflamação. Menos diabetes, menos hipertensão, menos acidente vascular cerebral, menos infarto. Mas, doutora, isso acontece lá. Não, isso a gente começa a cuidar desde a infância para que não aconteçam, são doenças mais silenciosas. Por isso que a gente fala que ensina as pessoas a viverem viverem mais saudáveis, a fazer com que a saúde persista, né? Com que, ao invés de só tratar e curar quando a doença aparece, fazer com que a saúde prolongue, né? Que os nossos dias de saúde sejam mais prolongados. Ok. Vi no seu Instagram que você indica livros, todos ótimos para os alunos, as crianças, né? Seus pacientes. A leitura também é importante para a formação intelectual. Mas faz bem à saúde também? Qual que é o impacto da leitura na saúde? Essa pergunta, na minha opinião, faz bem para a imaginação. E se você tem uma imaginação criativa, né? Você começa, primeiro, a leitura vai fazer com que você tenha análise crítica. Então, tudo isso que eu estou falando, se você é um bom leitor, pode ir atrás dessa informação. Opa, o que é que ela falou? Microbiota. Será? E daí você consegue ler e entender. Você consegue imagina uma criança, a gente explicando do que é microbiota, podendo contar uma história dos bichinhos que nos ajudam, que não nos ajudam. Então, a leitura, ela é saúde, né? Você maneja o estresse, né? Quem não tem um hobby, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, né? Então, você também maneja o estresse com a leitura, né? Com você estando num lugar agradável, lendo, você melhora o seu intelecto, então você evita, por exemplo, a gente sabe disso, você estimula o seu cérebro, a saúde cerebral,
Então, com isso, você pode retardar demências, etc. Então, ler, para mim, é muito mais só do que saúde, ela é vida. E existe uma literatura incrível aí, e o estímulo para a literatura para as crianças é realmente um dos meus fundamentos, sabe? Eu gosto disso, e me aguardem que ainda vou escrever algumas coisas aí para as crianças, se Deus quiser, relacionando saúde e infância. Vai escrever livro? Vou escrever livros, me aguardem. Tá certo. Se você não fosse médica, que profissão você seguiria? Se eu não fosse médica, que profissão que eu seguiria? Isso. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Como eu disse, para mim, a medicina ela é muito mais do que o curar, ela é o cuidar, né? Então, alguma profissão que envolvesse cuidado, né? Alguma profissão que envolvesse auxiliar pessoas, me dispor às pessoas. Eu acho que essa seria uma das profissões. Eu não consigo pensar em... Eu gosto tanto de ser médica que essa pergunta, ela me coloca em um lugar onde eu não sei exatamente o nome. Agora, tirando essa parte do cuidar, eu gosto muito de arquitetura, mas eu não tenho o mínimo dom para arquitetura, então seria uma profissão que seria muito difícil. Eu não tenho habilidades para arquitetura, mas eu acho bastante interessante. E mesmo assim, eu acho que eu iria para uma questão de urbanismo, sabe? De como as pessoas podem viver melhor, numa residência mais aconchegante. Eu acho que eu iria, mesmo que eu fosse para arquitetura, eu iria para essa questão de como a cidade pode ficar melhor, como que as pessoas podem viver melhor em comunidade. Acho que iria para esse lado. Tá certo. Então, tem algum sonho que ainda pretende realizar em sua profissão? Sim, eu acho que a medicina do estilo de vida, ela merece ser mais difundida. Então, eu poder levar a medicina do estilo de vida e tornar acessível para todos os níveis sociais seria um sonho, né? Atender cada vez mais com a medicina do estilo de vida em todos os níveis, para que todos tenham acesso a essa informação que que pode modificar, sabe? Pode modificar a história natural dessas doenças que tanto acomete as pessoas, né? Para que as pessoas não tenham tanta comorbidades na vida adulta. E começar isso na infância, para mim, é um privilégio. Então, a saúde ela deve ser tratada sempre com todo cuidado, desde a infância, para que possa se viver muitos anos, até os 100 anos, por exemplo. Até os 100 anos. Existem não sei se vocês já ouviram falar, né, de alguns locais no mundo onde existe maior concentração de centenários, né, então isso são chamados de blue zonas, ou zonas azuis. Então, lá as pessoas, e esses pilares que falam da medicina do estilo de vida, normalmente as pessoas, elas seguem esses pilares nessas blue zones, e elas vivem mais de 100 anos rígidas, né? Obviamente que a gente vai necessitando usar um óculos ou alguma coisa parecida, mas você continua ativo, você continua saudável, você não fica dependente, né? Autônomo. Eu acho que mantendo a autonomia até os últimos instantes da nossa existência aqui nesse plano. Tá bom, então. Doutora Cláudia, gostei muito de entrevistá-la. Isso é muito legal. Eu que adorei também. Muito obrigada, viu? Adorei também. Eu deixo meus contatos, você, para todo mundo, enfim, foi um grande prazer passar esses momentos aqui. Espero que tenha ficado tudo claro, e se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, fiquem à disposição. Tá certo, então. Muito obrigado, e obrigado a você também que está em sua casa, que nos assistiu. Se Deus quiser, nós voltamos na próxima semana com mais um Sabavlog. Até lá. Tchau. Obrigada, até logo, tudo de bom.